Boa noite! Começamos aqui a nossa primeira live da Semana da Criança Interior. E é muito bom ter você aqui comigo, é um prazer enorme te receber aqui. Vem, a semana tá aqui para nós e a semana vai ser incrível, eu tenho certeza. Quero saber, o pessoal tá entrando, sejam todos bem-vindos. Coloca aqui nos comentários como que vocês estão de animação e expectativas para esse nosso encontro. E deixa eu falar para vocês, vão mandando aqui embaixo, tem uma setinha. Vai mandando esse convite dessa live para todo mundo que vocês conhecem. Chama todo mundo para vir aqui. Esse tema é muito importante. É um tema totalmente relevante para quem quer realmente se conhecer, para quem quer se sentir mais leve, para quem quer ser livre, experimentar essa liberdade de ser você. Põe um coraçãozinho pro Instagram entender a importância dessa live e distribuir. Estou muito feliz com todo mundo entrando aqui. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Eu vou dar um tempinho aqui para a galera chegar. Tá rolando lá no WhatsApp um grupo secreto, porque eu tô contando agora. E lá todos os dias vocês vão receber conteúdos exclusivos, conteúdos que não vão estar aqui no Instagram. Então, se você quer participar desse grupo, corre lá na bio, clica no link e entra. Lá vai ter alguns exercícios, alguns dias vão ser reflexões, mas para que realmente a gente possa dar esse mergulho, nesse encontro com a nossa criança interior. Ai, gente, essas mensagens lindas aquecem o nosso coração. Um dia intenso hoje, um dia muito cheio, mas um dia muito especial. Muitas expectativas nas últimas semanas para estarmos aqui. E o nosso papo hoje vai ser sobre, o que é essa história de criança interior. É importante a gente estar na mesma pauta, a gente estar na mesma linha, compreender de onde vem isso tudo para fazer sentido as conversas que virão daqui para frente. Mas, gente, para começar a nossa conversa, quem que tem uma criança interior? Todo mundo que foi criança um dia. Então, se você foi criança um dia, você tem a tua criança interior aí. Pode ter certeza disso. Porque criança interior nada mais é, de uma maneira bem simples explicando, é a criança que nós fomos um dia. Aquela criança que você foi, ela continua aí dentro de você, com toda a essência que ela tem. Ao longo da vida, na caminhada, a gente vai experimentando muitas dores, frustrações. E isso tudo vai criando registros na nossa memória e vai fazendo muitas vezes com que a gente se esqueça da criança que nós fomos, mas ela continua aí dentro. Criança, já teve muita gente que veio me perguntar, quem era essa criança interior, e muita gente diz assim, eu não me lembro nada da minha infância. Outras pessoas dizem, eu não lembro e nem quero lembrar, porque se tá quietinho lá, deixa onde está. Mas muito mais do que a gente recordar, muito mais do que a gente acessar a memória das coisas e das experiências que nós tivemos, a gente vai acessar essa criança pelo que acontece hoje, aqui agora na nossa vida. A maneira como a gente se coloca nas nossas relações, a maneira como a gente lida com o outro, a maneira como a gente percebe o mundo, como a gente recebe o mundo. E prova disso é a pesquisa que eu coloquei ontem aqui no Instagram para vocês. Muita gente respondeu, Agradeço inclusive a participação de vocês, mas a gente foi disparado a quantidade de pessoas que se vê, até marquei aqui, que se sentem validadas na sua dor, que se sentem validadas nas suas emoções, sem esse espaço, de poder sentir, de poder expressar o que sente. Também pessoas que já deixaram de fazer algo que acreditavam, que sabia que tinha valor, porque preocupado com o que iam falar dela. A opinião dos outros muitas vezes vem e nos consome de um jeito que nos paralisa. E isso, gente, é um reflexo, assim como a gente se sente criticada, rejeitada, excluída, punida. Tudo isso são reflexos e sintomas dessa criança interior que nós fomos e que foi ferida. E hoje a gente expressa e sente dessa forma. Na live de quinta-feira eu vou falar com muito mais clareza
como a criança interior ferida aparece na nossa vida adulta, nas nossas relações, no trabalho, com as amizades. E vai ficar bem mais claro, mas hoje eu quero me atentar aqui com vocês sobre como é essa criança interior, como são essas experiências. Ok? Então, muito bom vendo todo mundo chegar aqui. Deixa eu colocar o tema, porque os curiosos que chegarem já saibam do que a gente está falando. Semana da Criança Interior. Assim, as pessoas já vão chegando e conseguem identificar se é uma live que querem ficar ou não. Bom, gente, então vamos lá. Seguindo aqui o nosso papo, seguindo aqui a nossa conversa, todos nós temos uma criança interior ferida. Todos nós tivemos na infância nossas necessidades que não foram atendidas. E isso vai além de culpar, julgar os nossos pais ou cuidadores. Por quê? Deixa eu só tomar uma água. Quem tá lá no grupo de WhatsApp sabe o que tá rolando aqui. Quem tá lá no grupo de WhatsApp, dá um joinha aqui pra eu saber que você tá lá comigo. E aí, eu vou respirando e a gente vai rolando por aqui. Quem tá lá já sabe do nosso segredo. Gente, então é o seguinte. Todos nós temos necessidades especiais, tivemos necessidades e nossa vida é única, nossa experiência é única. A nossa forma de perceber o mundo é única. E isso diz pra nós que nenhum ser humano vai ser capaz de dar conta das nossas necessidades individuais por completo. Então, mesmo que você tenha vindo de um lar totalmente funcional, um lar saudável, de pais cuidadores, amorosos, isso não quer dizer que você não vai ter feridas, porque nós temos necessidades que são só nossas, que são únicas e exclusivamente nossas. E o adulto responsável, o cuidador, não vai dar conta de acessá-las, porque eles também têm uma história, porque eles também são humanos. Então, muitas vezes, o amor não vai ser sentido de maneira completa, a necessidade de atenção não vai ser suprida por completo. Isso não é um problema, mas isso prova aquilo que a teoria da criança interior vem nos dizer, que todos nós temos uma criança interior ferida. E aí, o que acontece com a criança? Ela experimenta essa falta, ela experimenta essas necessidades. E ela vai desenvolver recursos para dar conta disso. E aí é aquilo que a gente chama, inclusive tem uma live salva no perfil da Carol Alvarenga, que a gente fala das máscaras da criança interior. A criança, então, ela vai desenvolvendo estratégias, ela vai criando ajustamentos para se adaptar ao meio que ela vive, de forma a suprir e atender aquilo que ela necessita. Então, vocês já devem ter visto crianças que são extremamente boazinhas, crianças que conseguem sentir o ambiente, se adaptam, atendem, supre todo mundo, percebe a necessidade e vai dar carinho. Isso é o quê? É uma criança que identificou que algumas necessidades dela não estavam sendo supridas, atendidas, então ela vai se adaptando, então ela entende o quê? Por exemplo, se eu for boazinha, eu não vou precisar passar por isso, eu vou ter atenção, amor dos meus pais. E com isso ela vai indo, e aí vai sendo reforçada pelo ambiente e vai repetindo isso. Mas na vida adulta, muitas vezes isso se torna um peso. Quando ela chega na vida adulta, começa a ficar mais complexo essa tarefa de agradar todo mundo, de suprir as necessidades de todo mundo. E isso vai trazendo para ela pesos que na vida adulta fica um fardo muito pesado e difícil de lidar. E aí, gente, onde que começa isso? Lá na infância. E encontrar com a nossa criança interior é a gente poder olhar para essas partes que faltaram e se colocar presente com a nossa criança. Existem algumas síndromes que eu vou dizer e vocês vão identificar o nome. Vocês já ouviram falar sobre a síndrome da impostora, a síndrome da obediência? A Carol fez um curso comigo e ela vai identificar aí essas síndromes, né?
Então, a síndrome da impostora, a síndrome da obediência, a síndrome da boazinha, a síndrome da salvadora, são meios que a criança vai encontrando de agir. E hoje, na vida adulta, quantas pessoas se identificam com essa síndrome da boazinha, da impostora, da salvadora, sabe? Que é o quê? São as feridas que a gente sofreu lá na infância, as faltas que tivemos e que a criança, de alguma maneira, encontrou a forma de sentir esse amor. Encontrou uma forma de se sentir parte daquela família, pertencente, valorizada, reconhecida, mas nem sempre saudável, até porque a criança, ela não tem todos os recursos que nós temos hoje adultos. A forma dela se comunicar, foi o que eu disse hoje nos stories, né? A verbalização das suas necessidades na infância, ela é muito precária. Ela ainda tá tendo um desenvolvimento cognitivo, então nem sempre. Na verdade, a criança não vai conseguir comunicar de maneira verbal e clara as suas necessidades. Ela vai dando esses sinais, e aí às vezes o adulto, que também carrega uma história da sua infância, vai reforçando isso porque de alguma maneira supre as suas faltas, né, no lugar de cuidadores. Aqui, olha, eu achava que tinha que ser boazinha para ser aceita. E a gente carrega isso. Hoje eu ouvi uma pessoa me dizendo algo que me tocou muito, porque vai diretamente ao encontro com essas feridas. Que foi assim: eu tenho vontade de não estar, porque estar com esse grupo é muito cansativo. Porque eu tenho que estar o tempo todo atenta ao que eles querem para fazer o que eles desejam e me sentir importante, me sentir validada nesse lugar. Então, muitas vezes eu acabo me escondendo, indo para um lugar de invisibilidade. Alguém disse aqui nos comentários: eu odeio a minha infância. Sinta-se nesse momento, queria muito poder te acolher. Porque a infância a gente traz muitos registros de dor. Mas sabe o que eu tenho para te dizer? Que a infância não foi feita só de dores. Nós também temos uma parte da nossa infância que traz muita potência, criatividade, espontaneidade, alegria, disponibilidade de ser, de brincar, sem se preocupar com o que os outros vão achar ou o que os outros estão esperando de nós. E quando a gente cuida das nossas dores, quando a gente se dá conta, se conscientiza das nossas dores, e a gente valida essa dor, a gente acolhe essa dor, a gente cuida dessas feridas, a gente permite que se crie um ambiente seguro. E aí as nossas memórias, né, dessa parte boa, desses momentos bons que nós vivemos, começa a se disponibilizar, começa a desbloquear. Porque o nosso cérebro, gente, o nosso corpo funciona com muita perfeição. E muitas vezes você não consegue acessar nada. Carol, né, na primeira versão da Semana da Criança Interior que nós fizemos, que foi aquele desafio, algumas pessoas me falavam: Carol, eu não consigo ter nenhuma lembrança da minha infância. Eu não consigo lembrar de nada, né? Tá tudo bloqueado aqui dentro de mim. Provavelmente existiram muitas dores, às vezes até traumas, que foram te impedindo de ver. E para segurança, a tua mente foi arquivando tudo isso, para que você não precisasse lidar. E tocando a vida, porque a gente precisa seguir, só toca a vida, vai em diante. Mas é como se o tempo todo você estivesse num ciclo, que você vai repetindo aquelas situações de dor, você vai repetindo: ai, graças a Deus, fui curada. Que bênção, que gostoso poder ouvir isso. Mas esse é um encontro que a gente precisa estar sempre atento, porque isso muitas vezes vai se repetindo na nossa história em várias outras situações. Então aquela criança, né, que sentiu que não tinha proteção, que não tinha apoio e que o ambiente talvez fosse muito opressor, muito perigoso mesmo, muito opressor, ou que ela estava exposta a muitos riscos. Então essa criança começa a querer controlar tudo. Começa a querer controlar tudo ao seu redor, se torna um adulto que tem uma necessidade intensa de ter controle. E precisa controlar as coisas
do seu ambiente, precisa controlar as pessoas ao seu redor, porque acreditou que se ela tiver o controle, ela não vai sofrer tantos riscos assim. E aí começa que isso vai se tornando um fardo, vai se tornando um peso. E aí ela entra em relacionamentos e ela começa a querer controlar o outro. Ela chega no trabalho e começa a querer controlar as pessoas que estão com ela. Ela vai lidar com os amigos e ela quer controlar o rolê dos amigos. Ou seja, ela segue repetindo isso sem se dar conta de onde vem toda essa história. Se dar conta disso, poder acessar isso, se permitir sentir isso e validar, acolher, é poder libertar essa criança que tá ali sem espaço de fala, muitas vezes encolhidinha no cantinho escuro, com medo, com inseguranças, com incertezas, com baixa autoestima. E aí você segue a vida e parece que as coisas não fluem para você. Parece que tá tudo bloqueado, parece que você não enxerga as saídas e você fala, cara, sempre que eu chego até esse lugar, eu chego até esse ponto e parece que tudo trava e daqui não saio. Você tá repetindo ciclos. Tem situações inacabadas aí na sua história. E eu te falo isso porque a solução não é muitas vezes aquilo que a gente pensa, não dá pra eu voltar, ou talvez esse cuidador por quem eu guardo algum sentimento já se foi, ou eu não consigo me lembrar, então não tem mais jeito? Tem, porque isso a gente cuida no aqui e agora. É nas relações de hoje, é no que acontece no meu presente que eu vou acolher essa criança, que eu vou validar essas dores e que eu vou me permitir sentir para poder fluir na minha vida. Eu sinto isso, eu tenho vivido isso no meu encontro com a minha criança interior e é o que eu vou contar para vocês amanhã. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada das minhas próprias experiências. Então, quem tá aí que são meus amigos próximos sabem que eu amo ouvir, mas é muito difícil eu contar. E eu tenho tido esse encontro com a minha criança e amanhã eu vou contar para vocês experiências pessoais que talvez você se conecte com a minha história e que fez com que desde o ano passado eu tenha vivido um destravar na minha vida. Gente, é surreal. É surreal. O destravar e o romper que eu tenho vivido e que se deve muito a essa conexão com a minha criança. A gente cria defesas e a gente não quer sentir. E a gente se distancia do sentir, porque a gente acha que sentir é muito perigoso. A gente acha que sentir não é legal. E então, a gente faz o quê? A gente foge, a gente anula, a gente recua. E como uma criança birrenta, fica aquilo gritando dentro de você e te chamando a atenção. Só um minuto. Se permitir sentir é um caminho de libertação. Quantas pessoas não querem olhar para a tristeza, não querem olhar para a raiva. E o Reels que eu trouxe hoje, apesar de ser uma brincadeira, é para dizer o seguinte: toda emoção é válida, todo sentimento é válido. Não existe sentimento bom ou ruim, existem sensações desagradáveis. Mas todos eles fazem parte de nós e nos constituem e nos forma a pessoa que somos hoje. E aí, gente, isso é nossa criança interior. Mas o que eu mais quero te contar, o que eu mais quero te dizer é que não existe só a criança ferida. Nós também temos uma criança alegre, espontânea, uma criança de potência. E que ela, como eu já disse aqui, ela vem à tona a partir do momento que a gente valida os nossos sentir, a gente cuida e acolhe as nossas dores. E o trabalho que eu desenvolvo com a criança interior, tem muito mais esse viés da criança de potência do que o viés da dor. Porque eu acredito que através desse encontro com a nossa potência, com a nossa liberdade de ser e sentir, a gente consegue conectar e seguir esse caminho de leveza e liberdade, que é o que eu convido vocês, que é o que eu tô vivendo. E vocês vão saber com mais detalhes amanhã. O grupo terapêutico que está acontecendo hoje, né, que está acontecendo esse ano, esse começo de ano, a gente traz muito mais o viés da potência.
que a gente pode se conectar com essa criança pelas lágrimas, pela dor, mas é muito mais gostoso se esse caminho pode trazer alegria, sorriso, conexão, espontaneidade, essa liberdade. Então você pode sentir essa criança viva dentro de você. E aí você vai despertando essa memória de quantas brincadeiras você tinha, de quando você subia no pé de pitanga, como algumas pessoas já me contaram, e que era tão gostoso, e você às vezes estava ali, comendo, sentindo o vento, se sujando, mas estava ali a verdade de quem você é, né? Estava ali muito presente a sua essência. A nossa essência não muda. Mesmo com todas as nossas dores, a sua essência permanece intacta, esperando esse encontro, esperando esse espaço para ela sair e se libertar. Deixa eu tomar mais uma água. Para quem entrou depois, esses espaços, quem tá no grupo sabe o que tá acontecendo por aqui. E gratidão por vocês terem a paciência comigo desses espaços pra gente respirar. Quero saber se vocês têm dúvidas pra gente poder seguir pra próxima etapa dessa live. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer trocar alguma experiência aqui? Eu vou abrir esse espaço pra você falar. Aqui, olha, é verdade, nós preferimos nos afastar. Quantas vezes, gente, quantas vezes eu mesma já preferi fingir que não tava sentindo nada e aquela emoção ficava e persistia aqui dentro de mim, sabe? E aquilo ficava entalado. E eu gosto muito de trazer o exemplo da criança mesmo, da reação dela, porque muitas vezes a gente se comporta de maneira infantil. E sempre que eu disser isso, vai ficar muito claro para vocês a diferença do infantil para a infância, né? Para a criança de potência. Porque o comportamento infantil é aquele comportamento imaturo, né? Que às vezes a gente tá fazendo birra enquanto é adulto, porque a gente não quer assumir a responsabilidade das coisas, a gente não quer ouvir as nossas emoções, a gente não quer fazer as pausas que a gente precisa fazer. E aí, como que é uma birra de uma criança? Quem aqui já viu criança fazendo birra? A criança fazendo birra, ela faz o quê? Ela grita, ela chora, ela esperneia, ela se joga no chão, ela se bate. Por quê? Ela quer chamar atenção e ela tem uma necessidade ali expressada que se a gente parar a gente vai perceber. Mas ela precisa gritar, ela precisa espernear, ela precisa fazer show porque ela tá sentindo o quê? Não estão me vendo, eu não estou sendo ouvida. Então ela faz isso, ela dá essas birras para buscar que algum adulto responsável, cuidador, pare e olhe para ela e diga, ok, tá tudo bem. Tanto a verdade que quem convive com criança vai poder afirmar aqui o que eu tô dizendo. Que uma criança, quando ela tá na birra, se você reage na mesma intensidade, isso não tem fim. Agora, quando você para, silencia, acolhe, fala, tá tudo bem, eu tô aqui com você. E eu quero entender o que você tá precisando, eu vou te ajudar a encontrar esse caminho. Parece que aquilo aqui tá, se acalma. E é esse movimento que a gente tem que fazer com a nossa criança interior. Então, a Pri aqui tá dizendo, né? Tá perguntando como que eu trago essa criança. Paciência que a gente vai chegar nesse ponto. Mas é muito pela via do sentir. O primeiro passo é se permitir sentir. E aí, acompanha essa semana que a gente vai construir esse caminho. Opa, apagou a luz aqui do meu ring light. E perguntando se essa live vai ficar gravada. Não vai ficar gravada aqui no Instagram, gente. Ela não vai ficar disponível aqui. Eu vou disponibilizar ela pro pessoal que tá lá no grupo exclusivo, no grupo secreto, tá bom? Trazer essa criança é a gente se permitir sentir. Tem algumas vivências, algumas experiências que eu trago no grupo terapêutico, algumas experiências que eu tô propondo lá no grupo, que vai permitindo se conectar. Mas uma vez que a gente se conecta com a criança, a gente precisa estar com ela, se colocar presente para poder fazer esse acolhimento. E não reforçar esse lugar de dor. Porque muitas vezes a gente se conecta, a gente entra nesse lugar de conexão, mas a gente traz de novo a crítica. A gente traz de novo... Quem aqui já se criticou?
E aí eu tô falando aqui com vocês, e aí às vezes, ao invés de você ir pra esse lugar de amorosidade, você vira e fala: nossa, tá vendo? Também? Toda vez que eu choro eu quero parar? Também? Toda vez que eu me sinto mal? Não sei. E aí você de novo tá reforçando esse lugar de dor. Não é essa é a promoção do encontro. Isso só rasga mais a ferida dentro de nós. Fica lá, me acompanha lá que eu vou contar pra vocês. Até o final dessa semana vocês vão saber com mais detalhes como fazer essa conexão. Na live de sexta-feira eu trago o recado da sua criança. E aí muita coisa vai se fechar lá na sexta. E aí, gente, eu quero hoje trazer um pouquinho disso pra vocês. Gente, aceitar a história que tivemos é um primeiro passo. Ai, um minutinho só. Cola lá no grupo de WhatsApp que vocês vão saber o que tá rolando aqui. Aceitação, Camila, isso mesmo. Aceitação é fundamental, é o primeiro passo. Senão a gente assume um lugar de julgamento. A gente passa a ser quem julga a nossa história, quem julga as nossas experiências. Gente, eu sei que tem pessoas aqui que tiveram infâncias lindas, que tiveram histórias lindas da infância e não se permitem sentir essa dor porque não querem julgar, culpar os pais, então não se permite sentir, porque fala, ai, foi tão linda a minha história, não tem nada do que reclamar. E tá invalidando a dor, que como eu disse, não é se seus pais foram bons ou ruins, é sobre necessidades básicas de amor, pertencimento, validação, reconhecimento, afeto, que não foram sentidas como a sua percepção era capaz de absorver. Mas eu também sei que tem pessoas aqui que viveram traumas, que tiveram dores severas na sua infância, que talvez não tiveram pais, que talvez não tiveram cuidadores, pessoas que talvez não tiveram o básico da nutrição e que tiveram também experiências de muita dor e de muito trauma. Talvez você tenha lembranças da sua história muito claras ou você não consegue acessar nada. Talvez você se veja como extremamente sensível e vulnerável, ou você se vê anestesiado na vida que não sente nada. A sua criança interior está aí e ela pede, ela chama por você. Muitas vezes essa criança busca no outro essa atenção, essa carência. E quantas pessoas entram nesse lugar de dependência emocional? Porque a criança ainda continua buscando e você não entendeu que você se coloca, que é você o único capaz de dar hoje, nesse lugar de adulto, colo e atenção para sua criança. E esse é o convite que eu quero fazer para você nessa semana. Atravessar essas dores com muito acolhimento, responsabilidade, afeto, para poder acessar a potência da criança que existe em você. Nunca é tarde para você olhar para sua criança interior. Quero dar uma olhadinha nos comentários que eu vi que bastante gente comentou aqui. Olha só. Quando não foi boa a infância e sofrer de novo a dor. Ou aconteceram coisas boas e eu nem vi, por estar ferida sozinha e etc. É isso que eu acabei de dizer, né? A gente tem as feridas e a gente tem lembranças boas. A gente só não consegue acessar porque às vezes dói demais e a gente não sabe o caminho. E às vezes a gente precisa de suporte, sim. Por que não? Né? Eu não tô te convidando para caminhar sozinho. Às vezes a gente precisa de alguém que segure na nossa mão e diga, pode vir, eu tô aqui com você. Não para criar essa dependência que a criança às vezes busca nesse lugar de carência, mas para dar os primeiros passos. Como uma criança que está aprendendo a andar, ela dá os primeiros passos sozinha. Eu sou mãe hoje e cuido da minha filha totalmente diferente de como fui cuidada, no sentido de sentimentos. Eu sou muito criticada por não ser tão leve com a minha filha.
A crítica, ela sempre vai estar presente. Mas e você tem se criticado? Como você tem olhado para as escolhas que você tem feito daqui em diante? Será que a gente está seguindo, seja na educação dos filhos ou na construção da vida que nós queremos ter, de um lugar que eu quero que o outro veja e aprove, ou de um lugar que eu tenho esse compromisso do que é bom e do que é saudável para mim? Porque muitas vezes a gente cai na armadilha de tentar ser melhores, mas ainda de um lugar de buscar a validação do outro. E a gente se continua refém das feridas. A liberdade de ser e sentir é deixar de ser refém dessas feridas para ser aquilo que a tua essência diz que você é, aquilo pelo qual você nasceu. E aí, se você tem vontade de dançar, você dança. Se você ri alto, tá tudo bem, ri alto. Se alguém achar estranha a tua risada, ri de novo, porque essa é você, né? E não ficar se contendo e se bloqueando nessa sua forma de expressão e de ser pelo outro. E isso não vem para validar um discurso agressivo, viu, gente? Isso vem para nos dar liberdade de se conectar e fazer escolhas saudáveis para aquilo que eu tenho disponível hoje. Ok? Deixa eu dar mais alguns comentários aqui. Para não ser mais julgada, ninguém sabe. Sempre me cobrei demais. É uma das adaptações que a criança interior faz. Autocobrança, autocrítica. Porque a gente vem de um lugar de tantas exigências que a gente diz assim, eu nunca mais vou deixar que ninguém me fale isso de novo. Eu nunca mais vou deixar que ninguém me cobre ou me diga que eu não sou capaz. E aí a gente vai para um extremo, para essa máscara do perfeccionismo, da rigidez, do controle. E aí, para evitar que alguém faça isso por nós, a gente assume esse lugar de agressor com nós mesmos. E a gente passa a carregar fardos e pesos que a gente não precisa carregar. Vocês vão me ver falar muito. Quando eu te convido para uma vida de leveza e de liberdade, eu não tô te prometendo uma vida fantasiosa, idealizada, perfeita, sem dores. Ao contrário. A vida tem dor? Sim. A vida tem dificuldades e desafios? Sim. Mas experimentar a vida com leveza é poder lidar com os seus enfrentamentos, encarar eles de frente, sem ser refém das exigências da criança ferida, mas encarar eles com a sua criança de potência. Quem aqui já teve a experiência de colocar uma situação para uma criança resolver? Gente, as crianças respondem algumas questões de um jeito tão simples e tão óbvio que às vezes a gente fala, caramba, eu nunca pensei nisso, né? É tão fácil. E a criança fala numa simplicidade, e se você se propor a fazer aquilo que a criança está dizendo, você vai ver que de fato é simples. Por exemplo, se você diz para alguém assim, ai, eu não queria ir naquela festa, ai, eu não quero, eu queria tanto ficar assistindo meu filme, descansando, a semana foi intensa, eu não queria ir naquele lugar, mas eu tenho que ir. A criança, eu não tenho o que fazer. Não, você tem o que fazer. Você pode ligar e dizer, olha, tive uma semana intensa e eu não vou poder estar com você nessa festa. A gente talvez pode marcar um outro dia, um outro momento juntos, mas eu preciso respeitar esse lugar. Eu não quero me exceder. E a criança vai ouvir e vai falar assim, é só você dizer que não vai. E a gente complica, a gente fala, não, mas não pode, porque o outro vai pensar, porque o outro vai dizer. Você não tem que ser grossa nem estúpida por isso. Mas você pode dizer de um lugar de gentileza, se escolhendo primeiro, respeitando seu limite primeiro. Entende? A simplicidade da criança é uma das potências que a gente quer acessar, para tornar o enfrentamento da vida mais leve. Deixa eu dar mais uma olhada aqui nos comentários, que depois eu quero ir pro final já com vocês. Meu pai era alcoólatra e hoje, quando percebo que uma pessoa vai me rejeitar, eu rejeito ela primeiro. Isso é uma ferida. Muitas vezes a gente não se permite viver. A gente vive relacionamentos superficiais, porque a gente traz essa dor e essa crença de que todo mundo vai me ferir. Afinal, a pessoa mais importante me feriu.
e quantas vezes você também se rejeita. Eu queria muito poder te dar um abraço agora e agradecer a sua vulnerabilidade em trazer essa dor. E essa conexão pode te ajudar a lidar de uma maneira diferente com essa história de rejeição. Aceitando primeiro que isso de fato aconteceu e que aquela criança foi uma vítima. E assumindo hoje um lugar de acolhimento e de responsabilidade para criar outras histórias. Se permitindo sentir. Mas existe um caminho. Falando assim, às vezes você pode parecer tão fácil, mas não é. É simples, mas não é fácil acessar a dor. Gente, eu tenho um filho, acho que... esse aqui acho que eu já li. Os comentários ficam aqui. Se eu deixei de ouvir algum comentário de vocês, eu quero te dizer que lá no grupo de WhatsApp, do 12:00 a 1:00, eu abro o grupo para trocas. Então, se eu deixei de atender algum comentário de vocês, vocês mandam lá no nosso próximo espaço de troca que eu vou atender. E eu quero poder dar uma atenção especial para cada um de vocês, tá bem? Olha só. Aqui criança é simples, criança é simples, criança é bela. E se a gente se permitir, esse caminho pode trazer encontros, conexões, respostas, soluções. E o caminho que eu encontro, o caminho que eu tenho buscado a mim e o caminho que eu tenho a oferecer para vocês, seja aqui na nossa semana, seja através dos meus conteúdos, seja no grupo terapêutico que eu tenho, esse caminho é o caminho do sentir. Porque a partir do momento que a gente sente, a gente dá sentido. E aí essa conexão acontece e a gente se permite por um lugar diferente. O discurso, a teoria, a técnica, elas são importantes. Mas eu só gero uma transformação quando eu me permito sentir. Eu queria convidar você para a gente poder imaginar um pouquinho a criança que a gente foi. Gente, esse momento pode ser um momento de muita sensibilidade. E só de falar sobre isso já vem aqui, um coração acelerado. Eu sei que para muitas pessoas isso é um lugar difícil. Mas eu quero te dizer que eu tô aqui com você. Tem todas essas 52 pessoas aqui com você. E estamos lá no grupo em quase 200 pessoas pra gente se dar a mão. No grupo a gente tem uma potência muito grande de se encontrar, de se apoiar. A Erika tá dizendo aqui que aprende muito com o filho e isso é muito verdade. E quando fala de doer, a tendência é fugir, sim. Mas eu quero te dizer exatamente isso, estamos aqui, numa rede de apoio, todos estamos aqui por uma causa em comum, que é o desejo de se sentir mais leve, livre, de encontrar essa parte tão verdadeira, essa essência dentro de nós. Gente, eu acredito muito. Eu tenho essa verdade em mim, que é muito forte. E é o que me movimenta, e o que faz eu estar aqui essa semana toda, compartilhando com vocês isso tudo, né? Vocês sabem que eu tenho filhos pequenos, mas é porque isso me move de uma forma tão grande, esse meu propósito de estar aqui. Porque eu acredito na essência de cada um de vocês. Eu acredito que quando você estava no ventre da sua mãe, você foi planejado e sonhado. Ainda que a sua mãe não te desejou, ainda que houveram tentativas de te destruir, de abortar, ainda que tenha sido dura a sua infância, ou tão simples que você não teve espaço para dor, eu acredito que ali existia um propósito para você. E que as dores que a gente foi tendo ao longo do caminho tenta ofuscar nossa visão desse propósito maior. Mas se encontrar com a criança é poder se libertar de todas essas capas, essas máscaras que vêm em cima de nós. E poder acessar essa essência de novo, esse propósito, essa força de estar vivo e essa garra de poder caminhar, ainda que tenha espinhos no meio do caminho. Como eu disse no último IGTV,
ainda que tenha espinhos no meio do caminho, você se permitir caminhar, porque o propósito é maior. E eu quero que você encontre a sua criança interior para que você possa resgatar esse propósito, essa essência e ter prazer em estar vivo. Prazer em caminhar, mesmo quando tiver dor e problemas na sua vida. Ter prazer em seguir em frente. Ter prazer em se esticar, porque existe algo que é muito maior que nós, que é essa essência. É por isso que eu tô aqui com vocês, mesmo com uma virose. É por isso que eu tô aqui com vocês, porque eu acredito e eu quero que cada uma dessas pessoas aqui desperte essa verdade em você e não seja mais refém dessas dores, não seja mais refém da depressão, do pânico, de tantas dores que a vida traz. A sua dor é legítima. A sua dor é legítima. E você merece essa atenção. E é isso que une todos nós que estamos aqui. Por isso eu quero te convidar a respirar fundo. Senta confortavelmente. Se quiser desviar um pouquinho o olhar, fechar os seus olhos. E eu queria que num gesto muito simples, você se permitisse imaginar aí do seu ladinho a criança que você foi um dia. Eu não sei se você consegue visualizar na sua lembrança o rostinho daquela criança que você foi, ou se você consegue acessar o cheirinho, um vestidinho, uma roupinha que te faça... Tenta buscar algum recurso que te remeta àquele lugar da infância, aquele lugar de pureza, de liberdade, de sensibilidade, daquela criança que era livre, sabe? Que podia brincar às vezes até sozinha, imaginava as coisas. Ou daquela criança que teve tantos problemas e que ainda sorria e gargalhava, mesmo que seja muito pouco essa memória. Eu queria te convidar a olhar para essa criança. Imagina que ela esteja aí do seu ladinho. E eu queria te convidar a dizer uma palavra para ela. Eu te vejo. Eu estou aqui com você. E eu vou tomar conta de você. Eu sei das suas faltas, das suas dores, mas eu cuido de você. Você pode dizer isso para sua criança? Se permita um abraço, se permita ouvir, eu cuido de você. Diga isso em alta voz, ou em sussurro bem pertinho aí para você. Eu cuido de você agora. Isso é um acolhimento. Você hoje é adulto, você hoje é uma adulta. Você hoje tem recursos que naquela época você não teve. Mas hoje você tem. E hoje você pode cuidar da tua criança. É um processo, leva tempo, não queira sair correndo. É uma jornada. Não existe um ponto final, é um caminho. Quanto mais eu acesso a minha criança interior, mais coisas eu descubro a respeito dela. E quero descobrir mais, e quero acessar mais. Porque junto com lembranças de dor vem também tanta lembrança de coisas boas. Amanhã vocês vão ver. Não falta amanhã. Convida todo mundo, porque amanhã eu vou te contar algumas coisas do meu processo que são tão especiais. E que eu quero que você tenha isso, eu quero que você viva, eu quero que você sinta isso. Tá bem? A gente tá caminhando pro nosso encerramento. Eu quero dizer que vai sair um post agora no meu feed com um resuminho dessa live. Se você não pegou ela do começo,
Ou se você quer que alguém saiba disso, então tá lá esse post com um resuminho. Manda para as pessoas que você ama, para as pessoas que você sabe que precisam desse lugar, dessa conexão. E eu queria te convidar com todo o coração, eu quero te fazer um pedido. Vai lá nesse post e comenta o que você achou da live de hoje, o que você sentiu, se foi bom para você, se você recomenda. Se você conseguiu acessar a sua criança, conta um pouquinho de como ela é pra gente saber. Vamos fortalecer essa rede de apoio lá nos comentários, no feed, no último post que vai sair daqui 3 minutinhos. Tá bem? É o resumo da live. Se você tá lá no grupo de WhatsApp, chama seus amigos para entrar. O link tá na bio. Tem muita coisa para rolar aqui até o final da semana. Hoje foi só o primeiro passo. Foi só a primeira pincelada. Tá bem? Se permita sentir. Você merece viver uma vida leve. Você merece esse lugar de amor. Mas você não precisa ficar esperando do outro. Seja você, pra você. Esse abraço, esse acolhimento. Gente, eu quero dizer que eu sou muito grata por ter vocês aqui. Eu sou muito grata por conseguir chegar até aqui hoje. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. E aí, gente, a gente continua esse papo agora lá nos comentários do feed. Então, marca bem. Continuamos esse bate-papo nos comentários do feed e amanhã, meio-dia, no nosso grupo secreto. Beijo pra vocês. Gratidão a todos. Então, eu vou fechar a live agora. O post vai sair daqui 2 minutinhos, tá bom? Aguenta lá. Obrigada, gente. Gratidão por todos vocês aqui. Tchau, tchau. Boa noite.